Ei, se liga, episódio 91 da série Enfim, o Fim. Estamos no capítulo 13 do livro do Apocalipse e com nosso foco se volve agora, mais uma vez, para o verso 3. No vídeo anterior, nós percebemos que a besta recebeu uma ferida mortal. O mesmo verso anuncia que maravilhosamente, miraculosamente, tal ferida mortal fora curada. Quando nós olhamos para a história e percebemos o golpe mortal que o papado recebeu com a Revolução Francesa, também ficamos boquiabertos diante do restabelecimento do mesmo sistema pouco tempo depois. Só para você ter uma ideia, conforme foi comentado no vídeo anterior, no dia 15 de fevereiro de 1798, Berthier aprisionou o Papa Pio VI, que tinha na ocasião cerca de 80 anos. Você se recorda desse detalhe? Pois é, ele morreu em Valença, no dia 28 de agosto de 1799, e a Europa, consequentemente, pensou que tratava-se do golpe mortal do sistema papal. Todavia, estamos percebendo a declaração do verso que essa ferida mortal fora curada, e ao olhar para o mesmo cenário histórico que percebemos no ano de 1801, Napoleão assina um tratado, uma concordata entre a Igreja e o Estado. E aí, quem foi que assinou essa concordata? O novo Papa, exatamente. E só para você ter uma ideia, em 1929, Benito Mussolini assinou uma concordata garantindo ao Papa a plena autoridade, moçada, sobre a cidade-estado do Vaticano. Estamos falando de aproximadamente 44 hectares encravados na cidade de Roma, que inclui, obviamente, a Catedral de São Pedro, uma cidade-estado. E toda a terra se maravilhou diante da cura da besta. E diante desse processo que você está percebendo no capítulo 13 do livro do Apocalipse, o verso 5 diz que esse poder exerceu um domínio por 42 meses. 42 meses, cada mês, 30 dias, vezes 42, 1.260 dias, que é igual a 1.260 anos. Que é igual a um tempo, 2 tempos e metade um tempo. Um tempo, biblicamente, 1 ano, 2 tempos, 2 anos. Meio tempo, meio ano. O que temos aqui, se não 3 anos e meio, se não 1.260 dias, se não 1.260 anos. Os períodos se equivalem, na verdade, são sinônimos. Um tempo, 2 tempos, metade um tempo, 42 meses, 1.260 anos, corresponde ao período da supremacia papal, que é o poder exercido pela ponta pequena, anunciado em Daniel no capítulo 7, provinda do quarto animal, que é o Império Romano. É um poder que sai do Império Romano. E que poder é esse, senão o poder papal, uma vez que Constantino, ao mudar a capital, encheu de autoridade o bispo de Roma, inclusive a autoridade governamental, conforme já vimos no vídeo anterior. Diante de todo esse período, 1.260 anos, desenvolveu-se blasfêmias. Que blasfêmias são estas anunciadas pelo versículo 5 do capítulo 13 do livro do Apocalipse? As mesmas descritas no capítulo 7 de Daniel, verso 25. O que está escrito no capítulo 7 de Daniel, no verso 25, eu leio para você agora. E proferirá palavras contra o Altíssimo. No momento em que o ministério sumo sacerdotal de Jesus Cristo é ofuscado e é declarado como cabeça da igreja, o bispo de Roma, quando o cabeça da igreja, declaradamente pelas escrituras sagradas, é o Senhor Jesus, nós estamos verificando aqui de modo inequívoco que são palavras direcionadas contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo, a Inquisição, que dispensa comentários, e mudaria os tempos e as leis. Basta você fazer um paralelo entre o catecismo oferecido pelo sistema católico e o que de fato está escrito na Bíblia, inclusive na própria Bíblia da Igreja Católica. Ao estabelecer o paralelo entre o que o catecismo anuncia e o que a palavra de Deus está declarando como sendo os mandamentos, você percebe guardar domingos e festa no lugar de, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Enfim, basta fazer uma análise e não precisa ser nenhum grande entendido para perceber a mudança que ocorreu ali através dos concílios realizados pela própria igreja. O Catecismo de Baltimore, por exemplo, tem uma declaração muito explícita. Por que que nós guardamos o domingo? Pergunta o catecismo. E ele mesmo responde: porque a igreja mudou o sábado para o domingo. Simples assim.
Será que a igreja tem autoridade para mudar a lei de Deus, do próprio Deus, lei esta que ele escreveu com o próprio dedo em uma tábua e entregou a Moisés? Enfim, cuidará em mudar os tempos e as leis. O próprio calendário recebeu um processo de mudança. Você percebe que a Bíblia nos fornece a informação de que o dia começa sempre ao pôr do sol. E foi tarde amanhã o dia primeiro, foi tarde amanhã o segundo dia, foi tarde amanhã o terceiro dia. Todavia, o sistema da besta, que mudou os tempos e as leis, promulgou a mudança do calendário, colocando o mesmo tendo o início de um novo dia a partir da meia-noite, não a partir do pôr do sol. Enfim, a Bíblia foi criteriosamente cumprida. Cuidará em mudar os tempos e as leis, e eles serão entregues na sua mão por tempo, tempos e metade de um tempo, anuncia Daniel, capítulo 7, verso 25. Então você percebe que as blasfêmias anunciadas no verso 5 do capítulo 13 de Apocalipse funcionam como a mesma coisa que emana do verso 25 do capítulo 7 do livro de Daniel, porque os livros se completam, eles se preenchem. Enfim, o fim.